A teoria cognitiva comportamental, ela não vai se aprofundar de uma forma muito profunda no entendimento do motivo pelo qual tu tem essa visão de mundo. A preocupação maior do TCC, e aí eu sempre quando eu falar TCC, não é trabalho de conclusão de curso, é teoria cognitiva comportamental. É só para eu não ficar falando toda hora teoria cognitiva comportamental. Então é TCC, tá? A TCC ela não tem essa preocupação absurda em conseguir entender a fundo a raiz do problema. A maior preocupação, né, é entender a função que aqueles pensamentos eles estão tendo neste momento. E para isso, ele desenvolveu um modelo cognitivo. E o modelo cognitivo é exatamente desta forma. Eu vou falar primeiro o modelo inteiro e depois a gente vai entendendo parte por partes. Segundo a TCC, sempre nós vamos partir de uma situação. Essa situação vai desencadear um pensamento automático. Este pensamento automático vai desencadear uma emoção e essa emoção vai desencadear reações cognitivas, fisiológicas e comportamentais. Então, este é o nosso modelo cognitivo, tá? Só que dentro disso, dentro desse nosso modelo cognitivo, cada um tem as suas crenças que vão direcionar os pensamentos. Então, vamos por partes a um exemplo muito prático para que a gente consiga entender esse modelo cognitivo. Digamos que tu tenha escutado, né, lá no final do ano, o podcast aqui sobre planejamento financeiro. Ao escutar o podcast, esta foi a situação. Tu escutou o podcast e pensou assim: legal, em 2023 eu vou sair da inércia e vou executar o meu planejamento financeiro. Tu estava me escutando e tu estava pensando sobre isso. Só que, ao passar do tempo, tu não executou. E aí, o que aconteceu? Tinha uma situação que até te levou para um comportamento diferente, mas o que predominou na tua cabeça como pensamento automático? Eu já tentei fazer planejamento financeiro antes e não adiantou. Eu não sei fazer direito. A Jéssica falou lá, mas eu não sei fazer direito. Provavelmente eu vou fazer tudo errado, não vai dar certo. Ah, nem adianta eu fazer planejamento, porque no final das contas eu faço planejamento e nunca cumpro, então também não vai dar certo. Qual é a tua emoção vinculada a esses pensamentos automáticos? Apatia, meio que tristeza, desmotivação, porque afinal de contas, nada adianta eu escutar a Jéssica falar sobre planejamento que eu não vou conseguir executar. Então, tristeza. Qual é a consequência real disso, né? Quais são as reações disso? Em termos fisiológicos, por vezes, até na hora que tu tá tendo esses pensamentos e tudo, tu pode até ter aquele aperto no coração, aquela dificuldade de respirar, sabe? Que tu não consegue respirar, ficou um pouquinho ansioso ali. Em termos cognitivos, talvez tu até tente começar a fazer alguma coisa em relação ao planejamento financeiro, mas tu não consegue manter a tua atenção focada ali, então tu rapidamente perde o foco. Em termos comportamentais, tu simplesmente não executa aquilo ali. Consequência, passa mais um ano e tu não cuidou da tua gestão financeira. Então percebe que existe um padrão nisso? Eu vou dar um outro exemplo que não é vinculado com as questões financeiras, porque pode facilitar o teu entendimento, e aí a gente vai introduzindo exemplos até que esse conceito fique bem claro. Esse conceito, ele pode ser aplicado, como eu disse no início, em qualquer área das nossas vidas. Isso é muito bacana, porque tu consegue ver e prever, por vezes, o teu comportamento. Porque se tu entender essa dinâmica e entender como que tu funciona, e tu já entendeu lá na sessão passada, é ótimo, né? Parece que eu tô dando mentoria. Tu já entendeu no episódio passado sobre os teus traços de personalidade, quais são as tuas predisposições em termos de comportamento. Nesse aqui, se tu conseguir incorporar aquilo aqui, tu já consegue também identificar um pouco das tuas crenças e a partir disso tu consegue também prever o teu comportamento. Por isso que a gente diz que o nosso comportamento ele é previsível.
Porque se a gente consegue identificar os padrões do nosso comportamento, nós conseguimos prever como que nós vamos reagir frente a determinadas situações. Então, o nosso comportamento, ele é previsível. Basta nós termos autoconhecimento. No mundo das finanças é a mesma coisa, o nosso comportamento financeiro, ele é previsível. Nós somos meio que robozinhos, assim, que temos esse comportamento automatizado. Se nós conseguirmos identificar estes padrões, nós temos ferramentas suficientes para conseguir mudá-los. Como eu sempre digo, nós não mudamos aquilo que nós não conhecemos. Então, como é que eu vou mudar um comportamento se eu nem conseguir identificar o porquê que eu me comporto daquela forma? Qual é o meu padrão comportamental? Então, eu não vou conseguir prever que eu vou reagir daquela forma. E aí, eu não tenho como mudar a reação, porque eu nem sei que existe mais coisas por trás daquilo. E aí, eu simplesmente reproduzo aquele mesmo comportamento. Então, é importante que a gente entenda esse processo, esse modelo cognitivo, porque daí a gente tem subsídios para que a gente possa corrigir o nosso comportamento antes que ele se repita e a gente fique sem nenhuma autonomia para mudá-lo. Dito isso, vamos a um exemplo mais simples. Digamos que aconteceu uma situação em que tu bateu o carro, tá? E na tua vida, e agora eu vou introduzir um conceito novo, tá? Que é um conceito sobre a crença. A situação, eu bati o carro. O pensamento automático, ele é muito guiado pelas nossas crenças. O que são as nossas crenças? As nossas crenças são aquelas verdades absolutas que nós temos a respeito de nós mesmos. Segundo Beck, nós temos 3 crenças principais, que ele chama de crenças nucleares. Essas crenças nucleares, elas são a base para a construção dos nossos pensamentos automáticos. Quais são elas? Crença de desamor, crença de desvalor e crença de desamparo. A crença de desamor está muito relacionada, como o nome já diz, aquela pessoa que tem dificuldade de aceitação, que acha que as pessoas nunca vão gostar dela, que acha que ela nunca vai ser amada, que ela sempre vai ser rejeitada. Então, essa é a crença de desamor. A crença de desamparo está relacionada com a capacidade que a pessoa percebe ter. Então, aquelas pessoas que têm crença de incapacidade, aquelas pessoas que acham que nunca vão dar conta, aquelas pessoas que têm dificuldade de confiar no seu próprio trabalho. Isso são as pessoas que têm crença de desamparo. E, por fim, a crença de desvalor é aquela pessoa que não consegue se valorizar diante das coisas. Então, é aquela pessoa que ela sempre vai se menosprezar. Ela vai dizer que ela não é merecedora, ela vai dizer que, era errado mesmo. Então, ela vai potencializar esse desvalor dela mesma. São pessoas que normalmente têm baixa autoestima e que aí tem realmente essa coisa de se menosprezar diante de qualquer situação. Então, essas são as 3 principais crenças. Desamor, muito relacionado com rejeição. Desvalor, muito relacionada com essa coisa de achar que não é merecedor. E desamparo, muito relacionada com as questões de crenças de incapacidade. Essas crenças, elas também, a partir da construção dessas crenças nucleares, nós temos crenças intermediárias, que aí é as nossas atitudes, são as nossas regras de conduta. Essas crenças nucleares constroem nossas crenças intermediárias e tudo isso forma o nosso pensamento automático. Então, dentro de um esquema, pensa que tu tem a situação que tu bateu o carro. Esse esquema, esse modelo cognitivo, ele vai seguir aqui, né? Então, eu tenho a situação, eu tenho o pensamento, eu tenho a emoção e eu tenho a reação. Só que, o que são esses pensamentos automáticos? São coisas que vão automaticamente surgir na tua cabeça e tu, por vezes, não vai nem perceber. E esses pensamentos automáticos, eles são embasados na tua crença nuclear e nas tuas crenças intermediárias. Então, quando tu bate o carro, tu começa a pensar assim, viu, eu não dirijo bem? Viu, eu sabia que eu ia sair de casa e ia dar problema hoje? Viu, agora eu não vou conseguir fazer não sei o quê? Ou digamos que tu sempre tem uma dificuldade na relação com o dinheiro.
e naquele mês tu tinha ganho um aumento. Qual é a primeira coisa que vai passar na tua cabeça? Viu? Tá aí. Eu ganhei um aumento, mas já tem um problema aqui que agora eu vou ficar sem o dinheiro. Então, esses pensamentos automáticos, eles estão... A base desses teus pensamentos automáticos são as tuas crenças, ou seja, mais uma vez, né? Qual é o conceito de crença? É aquela verdade absoluta. É a ideia que tu tem sobre ti mesmo e sobre as coisas. Isso gera as tuas regras de bolso, as tuas atitudes, os teus pressupostos, que é o que a gente chama de crenças intermediárias, e essas duas coisas dão a base para os teus pensamentos automáticos, que é o que vai direcionar o teu modelo cognitivo. Então, a situação eu bati o carro. Pensamento automático baseado nas minhas crenças nuclear de, por exemplo, desamparo. Crença de desamparo está diretamente relacionada com incapacidade. Então, eu não consigo nem dirigir. Pode ser uma crença que eu tenho. Eu tenho uma crença de desamparo, de incapacidade. Então, eu dirigi. Qual é o pensamento automático? Se eu bati, viu? Eu não devia nem estar dirigindo, porque eu não sirvo para isso. Aí, relacionado, como eu já disse, com dinheiro. A crença de incapacidade também está relacionada com isso, né? Viu? Eu ganhei um aumento, mas eu já dei jeito de gastar. Eu não vou poder nem me organizar. A vida é assim mesmo. Aí tem aquelas velhas frases, né? Vida de pobre é assim mesmo. Sobrou um dinheirinho aqui, já dei jeito de gastar aqui. Tinha que ser com pobre. Sabe aquelas frases que a gente vai dizendo? Isso tudo são pensamentos automáticos que vão te gerar reações. No caso, emocionalmente, vou me sentir mal, vou me sentir ansioso na hora que eu bati o carro, eu vou me sentir extremamente daquela adrenalina, né? Aquela sensação ruim, aquela coisa que tu não consegue respirar direito, taquicardia, sudorese. Tudo isso é uma reação emocional a um pensamento. A partir dessa reação, eu vou me comportar. E aí, esse meu comportamento vai ser determinado muito pelos meus traços de personalidade que eu falei no episódio anterior. Por quê? Eu posso ser uma pessoa extremamente neuroticista, que é aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que vai achar, meu Deus, olha que horror, que absurdo, eu bati o carro e agora eu vou gastar e a vida tá perdida e não sei o que, vai fazer uma tragédia daquilo ali. Ou eu posso ser uma pessoa extrovertida e olhar para aquilo ali, e mesmo que eu tenha esse pensamento automático de incapacidade, eu vou olhar e dizer assim, tá bom, mas eu vou resolver, tá tudo certo. Vai lá, conversa com o cara e segue em frente. Ou eu posso ser aquela pessoa que tem conscienciosidade alta, né? Que é aquela pessoa disciplinada, organizada, metódica, daí ela já vai pensar, eu tenho que ligar para o seguro, porque eu tenho que falar com não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o comportamento que ela vai ter depende muito da personalidade dela. É por isso que a gente fala que não é a situação em si que determina a tua reação, mas é a tua individualidade. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente frente a uma mesma situação. Porque cada um de nós somos constituídos de crenças e de personalidades diferentes. Então, a gente pode estar diante de uma mesma situação e reagir a ela completamente diferente. Isso vai depender de quais são as nossas crenças e quais são os nossos traços de personalidade.